Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins de Faria, sou contador, sou advogado, moro aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Muito bom dia, mais uma vez. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estar vivo. É a você, minha amiga, meu amigo, minha irmã, meu irmão, que dá o like, seu dislike. Obrigado aos 799 inscritos no meu canal. Estou muito feliz, graças a Deus. E a meta continua. Vamos passar de 1000 até o final do ano, se Deus quiser, eu conto com sua ajuda. Obrigado às 56 pessoas que visualizaram o meu último vídeo. Muitíssimo, muitíssimo obrigado. Quero deixar aqui meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. É, hoje eu vou pedir vênia para falar sobre o dia histórico de ontem, 11 de setembro, há 24 anos atrás, mais ou menos por 8 e pouco da manhã, mais ou menos nesse horário, nós fomos acordados, assustados com o estrondo, com os atentados da World Trade Center pelos aviões nos Estados Unidos. Essa história, esse dia, mudou o mundo. Eu gosto sempre de lembrar de um artigo publicado no jornal o Globo, do professor Cândido Mendes. Era um filósofo, tinha uma linguagem complexa, pouca gente entendia. Acho que ninguém entendia a linguagem dele, mas ele era um filósofo muito respeitado e dono da Universidade Cândido Mendes. E logo, 2 ou 3 dias depois do atentado, ele publicou a sua coluna habitual naquele jornal e disse assim: a paz no mundo acabou. E de fato, né, desde 11 de setembro, há 24 anos atrás, que o mundo entrou em colapso, o mundo entrou em desarmonia. Agora muito configurado com a destruição das organizações multilaterais pela arrogância, pela prepotência, pelo domínio absoluto dos Estados Unidos. Ah, você não gosta dos Estados Unidos? Não se trata disso. É uma constatação. A ONU, que está agora, deve ser para o dia esse mês, começa a Assembleia Geral anual, onde o presidente Lula deverá fazer um discurso e tal e tal. Mas esses organismos perderam a sua eficiência. Perderam, você vê a faixa de Gaza, a Rússia invadindo território polonês, a guerra da Hungria e as organizações multilaterais como ONU, OMS, né, OMC, não estão tendo mais voto político, vontade dos estados, dos membros, de modificar, de encontrar uma paz. Mas o que eu me refiro ao dia de ontem, de ser histórico para o Brasil, é porque nós ontem, de certa forma, encerramos um capítulo da nossa história. Os historiadores assentam nos livros e nas grandes pesquisas que o primeiro golpe militar no Brasil ocorreu em 1891 com a implantação da República. Éramos monarquia, Dom Pedro II, nosso rei, e o exército se revolta num dia lá, dia 15 de novembro de 1889, e diz assim, fora o rei, e mandam e dão 24 horas para que Dom Pedro II se retire do Brasil com sua família, e tomaram tudo praticamente, enterraram a monarquia, né, para fortalecer, para dar uma sustentação à política. Ficou configurado que toda revolta política vem os militares e resolve. Vem os militares e resolve. Então essa questão do golpe de Estado, ela tem que chegar a um fim. E ontem foi um final. Pelo menos uma sinalização, uma demonstração de que tentativa de golpe de Estado não se sustenta mais. Pelo menos na égide sob o domínio da Constituição de 1988. Em 1930 também a política do café com leite, Rio e São Paulo decidindo as suas políticas, os seus presidentes da República, a grande corrupção, os grandes conchavos. Vem a Revolução de 30 mais um golpe civil, mas com apoio militar. Em 1937, da mesma forma, Getúlio Vargas fecha o Congresso, destitui
aplica tortura, perseguição política, cassação de mandato, desmancha o Senado e fiz uma ditadura de 15 anos. A partir de 45, com a reconstituição democrática, logo após a Segunda Guerra, é evidente que teria que haver uma sombra, né, um sinal de democracia. Afinal de contas, a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra em prol, cujo objetivo era a democracia, era a liberdade. De 45 a 51, vamos dizer assim, a 61, o Brasil vem numa revolução, mas também com candidatos militares. Dutra, Lott, sempre os militares mandando na política. De tal forma que em 1961, com a renúncia de Jânio Quadros, assume o João Goulart e faz um governo, vamos dizer assim, eu não quero aqui fazer um juízo de valor sobre o governo de João Goulart, porque eu não sou historiador, mas ele fez um governo capenga. Ele fez aquele discurso desastroso da Central do Brasil que configurou, né, o golpe de Estado de 1º de abril de 1964, que como eles eram dia da mentira, eles colocaram no dia 31 de março. Cujo ditador principal foi Castelo Branco, Costa e Silva, Garrastazu Médici. E ficamos nessa história 25 anos. Sem eleições, sem democracia, com censura. Afaste-se o habeas corpus. Nós não tínhamos direito de defesa. Eleições, tinha eleições para governador, para senador, acho que eu cheguei a votar em 78, 79. Mas eu nunca tive a chance de votar para presidente da República. Eu sou de 1957, quer dizer, em 78, 79, eu completei a maioridade, fui votar só em 1989 para presidente da República. Então eles tiraram a minha soberania de quantos anos? Né? De mais de 20 anos, do meu direito expresso, líquido e certo de votar, para que eu possa exercer o meu longo manus, né? Determinar que o parlamentar, que o prefeito, que o vereador, que o deputado federal seja o meu representante. Golpe de Estado. Lutamos para a redemocratização em 1985, né? Ganhamos a eleição com o presidente Tancredo Neves no dia 15 de janeiro de 1985. Demos o azar de Tancredo Neves não conseguir tomar posse no dia 15 de março, dia 14 de março de 85, ele sofreu uma doença, se internou às pressas no hospital de base, foi transferido para São Paulo e veio a falecer no dia 21 de abril de 1985. Antes disso, a confusão na véspera. Quem toma posse, Sarney, já queriam golpe, os militares já queriam. O presidente Figueiredo, que estava terminando seu mandato, que já tinha terminado, porque já era meia-noite do dia 15 de março, portanto ele não era mais presidente, disse: eu não entrego a presidência da República a Ulisses Guimarães. Porque quem queria assumir era o presidente da Câmara, o deputado Ulisses Guimarães. Eles não queriam dar... Porque, de fato, tinha uma certa confusão, porque Sarney não tinha tomado posse. Né? Sarney era o vice-presidente eleito, mas não tinha tomado posse. Então, o correto teria que ser o deputado Ulisses Guimarães assumiria a presidência da Câmara e, em seguida, desse a posse ao vice-presidente José Sarney. Mas fizeram um acordo lá ali nas salas do hospital de base, conseguiram convencer o Ulisses Guimarães de abrir mão mais uma vez e entregar a presidência da República a José Sarney. O mandato de Tancredo Neves, ele prometera que seria de 4 anos e convocaria uma Assembleia Nacional Constituinte. Porque o mandato da presidente da República no tempo do regime militar era de 6 anos. Não importava se tinha reeleição, porque não tinha eleição mesmo, era indicado pelos generais, não tinha democracia. Quando Sarney assumiu, nós sabíamos da confusão, que o Sarney não ia abrir mão dos 6 anos. Sarney ia cair em cima do poder com arrogância, com fome, com vontade de comer, como ele sempre demonstrou isso. Como um político oportunista, um político dos conchavos, um político de aonde estiver meus interesses sendo atendidos, eu estarei. É um político que não tem ideologia. Aí ele
fizeram, ele, pelo menos ele teve a honra, né, de convocar a Assembleia Constituinte em 1986. Mas negociaram, era para ser uma Constituição parlamentarista, liderados, de uma forma errada, liderados pelo deputado de São Paulo, né, Franco Montoro e esqueci agora o pai do ex-prefeito agora de São Paulo que morreu, né, que esqueci o nome dele. Também lutaram muito para fazer uma Assembleia Constituinte e uma Constituição socialista. Mas tem um movimento do Centrão, né, que esse Centrão era decente, não era esse Centrão de hoje, mas o Centrão de 1984, 87, 88, modificou essa perspectiva e o Brasil ficou o presidencialismo. O Sarney não ganhou 6 anos, mas ganhou 5. Ele ficou 5 anos. Portanto, em 1989, uma das eleições para a presidência da República mais democráticas, com 18 candidatos, entre eles, onde os primeiros foram Collor e Lula, e o Collor acabou ganhando. E em seguida, em 90, 91, tivemos o impeachment do presidente Collor, que foi um desastre com relação... Ele montou uma estrutura de corrupção, né, liderado pelo chamado PC Farias, Paulo César Farias, e que não tinha outra alternativa a não ser a derrubada de Collor. Em 1988, 89, com a promulgação da República, as forças militares, o Exército, Marinha e Aeronáutica, foram cumprir o seu papel. Então, 30 anos depois, nós acreditávamos que essa configuração, que os militares não eram uma força, um terceiro poder, que eles não são, não serão, sempre o poder é civil, levaram a que nós tivéssemos a esperança que nossas eleições seriam sempre democráticas. Mas não, nós tivemos o azar, né, de termos como presidente eleito o senhor Jair Messias Bolsonaro, que nada fez a não ser, durante 4 anos, tentar a ruptura do establishment. Não resta dúvida de que Bolsonaro quis o golpe. Bolsonaro tentou tomar o poder na marra. Minhas forças armadas, eu estou dentro das 4 linhas e toma destruindo as instituições republicanas, como o Banco Central, como a Assembleia. Ele só não desmanchou o Congresso Nacional porque ele precisava do Congresso Nacional para que o Congresso não escolhesse ele num processo de impeachment. Então ele entrega o governo à Câmara Federal, ao Senado, trazendo para a Casa Civil o Ciro Nogueira, que fez essa vergonha, o escândalo secreto, enfim, não vou entrar nesse mérito. E ficou lutando com os militares. Mas alguns militares reagiram e não aceitaram. Então, todas as tentativas de golpe de Estado, Bolsonaro foram frustradas, graças a Deus. Então, a penalidade de 27 anos de cadeia para Jair Bolsonaro é merecido. Antônio, você está feliz? Não, estou profundamente triste. Como triste estavam, com certeza, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Zanin, o Fux e o Flávio Dino lá, né? Os 5 ministros do STF da primeira turma que condenaram. Nenhum juiz, como isso foi até uma observação do ministro Flávio Dino, gosta de penalizar. Nenhum juiz gosta de condenar. É uma dor. Cada sentença que qualquer juiz, seja de Taquaritinga do Norte, Santa Cruz de Capibaribe, de Jataúba, de Buqueirão, de Brasília, do STF, do STJ, ele sofre, ele dói, ele se sente dor, porque não é bom para ninguém ser condenado. Mas eles têm que cumprir a lei, eles têm que cumprir a Constituição. Eles estão ali com aquela toga que a minha irmã chama de roupa velha. Né? Esses meninos com essa... Quem são esses homens com essa roupa velha horrorosa? Eu acho engraçado isso, né? E aquela toga tem um peso e uma importância muito grande, que é o sustentáculo da democracia. Mas a verdadeira democracia não está no Supremo, está no Congresso Nacional.
A politização da sociedade é que é muito importante. A judicialização, como nós estamos, é péssimo. É horroroso. O que nós temos, vamos encontrar a paz a partir da condenação de Jair Bolsonaro? Não, infelizmente. Porque eu queria que o Congresso Nacional agora fosse debater a verdadeira democracia e não pedir anistia como eles estão. A anistia não pode, porque os crimes são de mera gravidade. Não pode se indultar, não pode se anistiar crime contra a pátria, crime contra a democracia. A democracia se sustenta através do voto, através das eleições. Isso que nós precisamos de garantir. Não anistiando revoltosos como Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, a Carmen Lúcia, o Flávio Dino, o Zanin, o Fux, que Fux absolveu, né, o Alexandre de Moraes, não são culpados pelos erros que Jair Bolsonaro cometeu. Ele sabia, Jair Bolsonaro sabia do risco que estava correndo. Da mesma forma como Flávia, aquela deputada que está presa na Itália, a Zambelli, sabia dos crimes que estava cometendo, porque ela não é ingênua. Ela é uma moça inteligente, bonita e inteligente, a Zambelli. Da mesma forma, o Jair Bolsonaro tinha assessorias para dizer, despersuadi-lo de não fazer esse tipo de atitude. Mas eles insistiram. Então os ministros só cumpriram a lei, só cumpriram a regra. Esse dia é histórico para o Brasil, porque passou-se, vamos dizer assim, uma régua, uma borracha no passado golpista. Não vamos cair na ideia desse jurista maluco, que eu não sei quem foi, que inventou, que o artigo 142 dá às Forças Armadas a condição de poder moderador. Não! Nunca foi! Nunca será as Forças Armadas poder moderador. O poder é civil. Quem manda no Brasil é o povo, as Forças Armadas, com todo o respeito que nós devemos ter por elas honram o nosso país, mas dentro como uma hierarquia, disciplina, tendo como chefe maior das Forças Armadas a Presidência da República. As Forças Armadas não são para golpear o Estado. Forças Armadas não são para implantar a ditadura. As Forças Armadas são para a defesa do nosso país. Então, Jair Bolsonaro, por mais a paixão que eu tenho a ele cometeu erros, ele tem que ser criminalizado. A pena é justa? Sim. Ele cometeu crime? Sim. Tem provas? Sim. O Supremo é a corte para processá-lo? Sim. Ou seja, está tudo certo. Nós tivemos o voto divergente do Fux, que eu não vou aqui jogar, não estou jogando pedra no Fux. Eu queria que ele tirasse aquela peruca para ver se ele é careca que nem Alexandre de Moraes. Mas tudo bem, eu respeito ele. A forma de usar peruca. Mas ele divergiu de uma maneira grosseira, estúpida, inoportuna. Ou teratológica, como devemos dizer assim. Pelo seguinte, não é proibido que um ministro, que um juiz mude de ideia, de interpretação. Reveja, avalie, porque a vida nossa é assim, um processo de aprendizado. O que eu estou decidindo hoje, segunda-feira eu posso mudar. Tudo, fazer um filme, um novo vídeo, dizendo, olha, tudo que eu gravei sexta-feira é mentira, eu não acredito mais. Não, eu tenho esse direito, mas eu tenho que esperar a oportunidade. O ministro Fux vinha acompanhando os votos naquela Câmara com mais de 30 processos, 1.000 e tantas ações, ele não questionou. Por que ele condenou o mordomo, que é o Cid, e absolveu Jair Bolsonaro? Ou seja, ele enxerga, quando é pobre, eu dou tudo, cadeia, o castigo, mas quando é rico, eu não a penalizo. Então, o melhor advogado do Bolsonaro foi o Fux. Eu acho que o Bolsonaro deveria pagar os honorários. Você diz que ele gastou 8 milhões com os advogados. Ele devia dar mais 8 milhões para o Fux, porque o Fux foi o melhor advogado de Jair Bolsonaro.
Mas a 4-1 é uma boa margem, não dá para afirmar que há mutreta, né, que houve conchavo. Não, foi uma decisão técnica, uma decisão jurídica, uma decisão absolutamente competente dentro das normas, dentro do processo. Com direito de defesa, o devido processo legal foi cumprido rigorosamente. Não tem, eles amenizaram a pena, a dosimetria foi justa, eu acompanhei a dosimetria. E quando, olha, eu calculei 27, mas o senhor achou 26, vamos baixar. Sempre favoreceram o réu, como manda a lei, em dúbio pro réu. Não houve a única coisa que tiveram, que teve o ministro Alexandre de Moraes aplicou a multa de um salário mínimo, os dias multas, que são de acordo com a lei, né, com o Código Penal, o Código de Processo Penal, e disseram, não, mas ele tem rico, ele ganhou 40 milhões, ganhou. Realmente, se ele é uma pessoa rica, o Bolsonaro é uma pessoa rica, ganhou muito dinheiro, só de Pix as pessoas doaram a ele 40 milhões, ele que pague lá R$ 1 milhão de multa de 2 salários mínimos. Mas a dosimetria do Cid foi justa, ele colaborou, ele foi um colaborador, foi importante as declarações dele, então o Cid está, vamos dizer assim, livre, vai 2 anos de prisão em regime aberto, e a garantia, né, porque agora o Estado precisa de garantir o Cid, a família, porque ele vai ser perseguido nas ruas, mas realmente o Estado não pode jogar, né, assim ao léu um ex-colaborador ou um colaborador num processo tão importante. Então, o dia 11 de setembro é para o Brasil, vai ser o título, né? 11 de setembro de 2025, um dia histórico, né, para o nosso país. Esse é o meu título. Para convencer de que eu estou certo, graças a Deus, eu li aqui, né? Uma reforma. Não, falar da reforma eleitoral, não vou falar que não dá mais tempo. Eu vou falar aqui de uma coisa muito, muito importante. Daniel Silveira, um exemplo de ser, né, a ser seguido. O Daniel Silveira, aquele bravão, aquele bruto Montes de academia que tentou, ameaçou a matar os ministros do STF, o Alexandre de Moraes reduziu 113 dias da pena dele. Isso é muito importante. Por quê, né, gente? O ministro Alexandre de Moraes reduziu a pena do ex-deputado Daniel Silveira em 113 dias. Anselmo Góes, do Globo, 11 de nove de 2025. Moraes reduz pena de Daniel Silveira em 113 dias por estudo e trabalho. Oh, que bom, né? Ele fez, né? Por causa disso, o bom comportamento e o interesse. O réu evoluiu como pessoa humana. Ele fez 2 cursos, totalizando 420 horas, o que lhe rendeu 35 dias de remissão, ou seja, de redução da pena. Leu livros e estudou. Isso é muito importante. É um exemplo que todos os presos têm que seguir. Você vê. Antônio, você devia estar condenando. Não, eu estou parabenizando ao ex-deputado Daniel Silveira por essa importância tão grande. Então, gente, fica aqui uma reflexão, né? Que esse exemplo, Daniel Silveira, que foi um agressor do STF, foi condenado, né, parece que a 4 ou 8 anos de prisão, e está aí, né, com 113 dias, é muita pena, ele ainda vai conseguir mais. Parece que está com problema de saúde, mas ele vai continuar estudando, vai continuar evoluindo e vai ficar muito menos tempo preso. Por bom comportamento, por interesse. Isso é muito importante. Mas isso prova mais uma vez que isso é democracia, isso é direito. Quer dizer, o mesmo ministro que foi carrasco, que puniu, agora absolve, agora reduz, porque ele é a lei. O ministro do STF não pode decidir à la volonté, como dizia em francês. Né? Essa é a expressão da nossa quadrilha, se não é à la volonté, né? Parece que é nossa quadrilha junina, que é toda em francês. O ministro do STF só decide quando é baseado na lei. Então esse processo do dia 11 de setembro de 2025, onde levou ao Banco dos Réus o presidente da República que se revoltou contra a Constituição, se revoltou contra a democracia. Não lhe restava dúvida a não ser essa pena. Lamento, porque eu não gostaria de estar aqui. Eu não estou comemorando, estou triste. Eu sei que tem muita gente comemorando, fazendo festa porque o Bolsonaro foi condenado. Eu não, eu estou triste. Mas ao mesmo tempo, assegurando que há transparência no processo, né, a transparência na decisão, foi uma decisão justa. E que o Brasil, né,
mostrou que tem democracia. Hoje nós somos exemplo. O mundo cobra, do mundo hoje, cobra a democracia brasileira. A democracia era pautada nos Estados Unidos, mas infelizmente com aquele desastre lá do Capitólio e com a arrogância de Trump, hoje nós temos uma democracia que o nosso Supremo Tribunal Federal sustentou, apesar das perseguições, das perseguições internacionais que Donald Trump está impondo ao nosso país. Nós estamos superando, nós estamos punindo e estamos fazendo, e cumprindo a lei, dando aos réus o direito de recorrer em liberdade ou não, né? O Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar não por essa ação, né, gente? Vamos deixar bem claro. A prisão de Jair Bolsonaro é por outra ação, né? Ele tem que, quando ele começar a cumprir essa pena de 27 anos, começa em regime fechado. Dificilmente, pela saúde dele, eu acredito que Bolsonaro não sairá da sua casa, continuará em casa. Ele não vai para um presídio, ou para um quartel, não sei, ou para uma delegacia da Receita Federal, em consequência a sua saúde debilitada. Isso é justo. Eu não estou aqui pedindo para Jair Bolsonaro ir para o presídio fechado, não. Jair Bolsonaro tem que ser atendido de acordo com a legislação. Se ele não tem condições de ir para um presídio, que ele fique cumprindo sua pena em casa. Olha, um bom final de semana para todos e segunda-feira nós voltamos e vamos com mais novidade, porque essa semana é uma semana de muita informação ainda sobre esse caso, sobre esse julgamento de Jair Bolsonaro. Um abraço a vocês e até a próxima.